Alô, estamos aqui para mais um vídeo de Contos Maravilhosos. O projeto que é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela ArcelorMittal. Tem a realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo e é patrocinado pela ArcelorMittal e pela Belgo Becar, através do PROAC. O Contos Maravilhosos tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com a literatura universal através de uma ferramenta muito importante e muito útil, que é a contação de histórias. Hoje nós vamos conversar com a Mariana Canon. Oi Mariana, tudo bem? Oi Wagner, tudo bem? Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui com a gente, Mariana. A Mariana é terapeuta ocupacional e o tema dela é a importância dos sentidos para o desenvolvimento infantil. Mariana, fala um pouco pra gente sobre essa questão dos sentidos e quais são as suas principais funções. Claro. Então, é interessante que os sentidos, a gente conhece os clássicos, né? Visão, olfato, audição, paladar e tato. No desenvolvimento infantil, além desses 5 sentidos clássicos, nós temos mais 2 sentidos muito interessantes e muito importantes no desenvolvimento. E que estão muito relacionados também com a alfabetização, que é o sistema vestibular, que está relacionado com equilíbrio, com coordenação motora, e tem também a propriocepção. A propriocepção é o sentido que é responsável pela nossa organização do corpo em movimento no espaço. Então é o que nos permite andar sem esbarrar nas pessoas, esbarrar nas paredes. É quem nos permite graduar a força. Então, saber qual é a força necessária para segurar um lápis, para virar a folha de um livro, por exemplo. Então, assim, esses 7 sistemas sensoriais, que a gente chama, são fundamentais para um bom desenvolvimento. Então, pensando numa pirâmide, é a base da pirâmide. Então, a gente precisa dessa base bem desenvolvida, bem solidificada, para ter o desenvolvimento de funções mais complexas, como a alfabetização, a leitura, a escrita, mas também pensando em memória, em atenção. Então, esses 7 sistemas são fundamentais para um bom desenvolvimento. Nossa, muito bacana. E nesse sentido, então, a contação de histórias ela se torna uma ferramenta muito importante para auxiliar o desenvolvimento dos sistemas sensoriais, é isso? Maravilhosa, porque além dos sentidos clássicos, né, que a gente pensa na audição e na visão, a contação de história ela permite também, porque quando está se contando uma história, ninguém fica parado, né? A criança dificilmente fica parada. Parece que quer entrar na cena, né? Então tem toda uma questão de movimento. Então esse movimento estimula o sistema vestibular, estimula a propriocepção, porque você está cercada de outras pessoas, você tem que ter noção do seu espaço. Fora que não só os sentidos a contação de história estimula, mas ela estimula também a imaginação, né? Um brincar simbólico. E são portas de entrada para um desenvolvimento adequado. Então, quando a gente pensa numa contação de história, a gente pensa assim que ela estimula tudo mesmo, né? Então, desde dessa base sensorial, que é fundamental para um bom desenvolvimento, como também as funções mais complexas. Então, a gente fala a importância de ter desde algo caseiro, né? Um pai contando uma história e não ficar só na mesma entonação, sem dar mais emoção, né? Não tem a importância de você realmente fazer um cenário, de você incluir os outros sentidos, de pegar objetos, de proporcionar também o toque, né? Eu acho que é uma experiência riquíssima. Eu concordo. Você falou do núcleo familiar, não é? Dos pais, dos responsáveis, pegarem objetos, né? Você vê a importância nessa questão de inserir um objeto na contação, trabalhar o lúdico da criança, a fantasia, a poesia. Eu chamo isso de poesia, tá? Do meu ponto de vista. Claro. Nossa, eu acho fundamental. Eu tenho 2 filhas e já vivenciamos algumas contações de histórias. E é interessante e você vê o quão mais rico fica quando tem algum objeto e que vai passando e a criança o que ela está ouvindo, ela já está imaginando, ela consegue tocar. A imaginação é muito maior, né? O toque é uma coisa
é fundamental. O toque é o primeiro, o tato, né? É o primeiro sistema que se desenvolve ainda no bebê dentro da barriga. E a gente fala que a criança, ela aprende muito pelas mãos, né? Então, essa exploração tátil é fundamental. E é através do tato que ela vai tendo mais curiosidade, que ela vai se aperfeiçoando. Então, não é à toa também que a gente segura no lápis para escrever. Eu acho que de todos os sistemas, principalmente na primeira infância, o sistema tátil é o principal. Com toda certeza, né? E qual que é a relação que você vê entre os sistemas sensoriais e a aprendizagem? Né? Aí eu estou falando da leitura e da escrita. Tá. Então, isso também é um tema muito abordado no meu consultório, né? Eu acabo recebendo algumas crianças que estão na fase de alfabetização, até 6, 7, 8 anos, eles estão com muita dificuldade. E aí, tentando entender aonde está essa dificuldade. Quando a base sensorial ela não é bem desenvolvida, ela vai segurando essa pirâmide. Pensando no topo da pirâmide está exatamente a aprendizagem acadêmica, as relações, então comportamento e as atividades que a gente faz no dia a dia. Aí quando a gente faz uma avaliação, vai identificando, a gente identifica sempre, normalmente, né, problemas no sistema vestibular e no sistema proprioceptivo. Por quê? O sistema vestibular, ele nos ajuda na coordenação cabeça, olho e movimento. É o sistema que nos permite movimentar a cabeça e os olhos e não ficar tonto, né, não ter tontura. Tanto que ele também está relacionado com os órgãos internos do ouvido, que está relacionado com a labirintite, que acho que é bem conhecida, sim, né? Que é a conhecido. questão de tontura. Então, o sistema vestibular, ele é muito importante nesse processo, porque o que a criança faz no momento da escrita? Ela mexe muito a cabeça, né? Ela vai para o papel, ela olha para frente, para escutar. E a propriocepção é outra que vai ajudar, é outro sentido importante que vai ajudar nesse momento da escrita. O quanto a criança aplica de força na caneta, no lápis, ela pode ficar mais cansada se ela aplica a força exagerada. Então, às vezes, ela não tem interesse em escrever porque ela está aplicando tanta força. Para ela escrever 2 palavras, ela gasta tanta energia que ela vai perdendo o interesse. Sim. Então, assim, são 2 sistemas fundamentais, além da visão, obviamente, né, que é muito importante, e propriamente o tato, né? Se a criança tem alguma questão que a gente chama de defensividade tátil, para ela pegar num lápis, talvez vai ser muito difícil, aquela textura não vai ser agradável, né? E isso pode se tornar um problema maior no desenvolvimento dela depois. Com toda certeza. E assim, antes mesmo de pegar num lápis, o que a gente pensa? A gente pensa na escrita com os dedos, né? Então, como é importante você variar as texturas que você oferece, então durante essa alfabetização, não é só o lápis, é importante a criança aprender a escrever, fazer o movimento da letra com os dedos, e aí você pode variar com tinta, com areia, né, com massinha. Nossa. E aí, se ela tem essa defensividade tátil, ela não vai ter esse bom desenvolvimento que é pré-requisito para ela passar para o lápis. Então, são sistemas... a nossa base sensorial é muito importante. Realmente é o que vai ditar, né, o desenvolvimento da nossa cognição, das funções mais complexas. Então, é muito importante quando ela foi bem desenvolvida e bem estimulada, que acontece principalmente nos 5 primeiros anos de vida, né? Poxa vida. Então, nesse caso, o papel da contação de histórias, ele se torna um recurso terapêutico muito válido. Muito, muito válido. E eu conto, assim, até das minhas experiências em estágio, né, durante a faculdade, a contação de histórias estava em todas as áreas de atuação, né? Olha, então, desde a infância, em hospitais, com crianças com câncer, né? Com crianças que sofreram queimaduras. É um recurso que ele traz o momento de você viajar mesmo, né? De você sair daquele problema que você está vivendo e entrar na história, em vivenciar um outro ambiente que não o que você está ali com a doença, né? E ele também é um grande recurso no momento com as crianças que estão em alfabetização e que estão com dificuldade para escrever, para ler. É um grande recurso também para crianças com autismo. Um dos recursos que ajuda muito são as histórias sociais que
nós chamamos, e que não deixa de ser uma contação de história. Sim. Quando a gente fala assim, a criança com autismo, por exemplo, ela precisa de previsibilidade, então ela precisa saber o que vai acontecer. Então, quando tem alguma grande mudança, então, por exemplo, vai mudar de casa, vai mudar de escola, vai fazer uma viagem, o uso da história social, que é exatamente você contar uma história para essa criança sobre o que vai acontecer, é um recurso importantíssimo. Já se torna, como você colocou, uma contação. É uma contação. Então, você pode ser através de imagens, é melhor também trazer as imagens, e você vai contando para essa criança o que vai acontecer. E isso traz uma previsibilidade, é um recurso importantíssimo, muito utilizado, tanto na prática clínica, quanto no contexto familiar mesmo, de crianças com autismo. Nossa, muito bacana. Falando agora um pouco da sua prática clínica, né? Sim. Quais os problemas mais comuns que você vê no desenvolvimento sensorial de uma criança atípica, Mariana? Então, a gente fala sempre que os sistemas sensoriais são únicos, né? Cada um desenvolve de um jeito e todo mundo tem aquele sistema que é mais desenvolvido, que tem mais habilidade, aquele sistema que ele é mais limitante para você ou que te incomoda mais, né? Por exemplo, para mim, o sistema auditivo, se tem muito som, música muito alta, muita gente falando, é algo que me desorganiza e eu acabo perdendo o meu foco, né? Tem pessoas que é o olfato, enfim. É o que a gente encontra muito, né? Pensando também que tem inúmeras deficiências, né? O desenvolvimento atípico tem muitos quadros, vamos dizer. Então, mas o que a gente mais encontra no consultório na prática, tá? São alterações auditivas mesmo, alterações no sistema vestibular, então a criança ela tem medo de ir em balanço, ela tem medo de ir num parquinho, num escorregador, e isso acaba limitando ela, aí ela acaba tendo dificuldade até para socializar. Outra questão que a gente encontra também, que eu já comentei um pouco, é sobre a questão tátil, é muito comum esse incômodo, e isso a gente extrapola não só para a leitura, né, para a alfabetização, mas pensando nas atividades do dia a dia, roupas que incomodam, o momento do banho que é muito sofrido para a criança, essa fase que estamos vivendo de excesso de álcool em gel, né? Então é algo que incomoda demais. Então eu acho que assim, na minha prática clínica eu posso dizer que os sistemas mais alterados são o auditivo, o vestibular e o tátil. Nossa, muito interessante. E Mariana, agora fala pra gente, que dicas você daria para alguém que convive com uma criança atípica, que tipo de dicas você daria para melhorar ainda o desenvolvimento sensorial dela? Que dica seria? Eu acredito que na primeira infância, o principal é você oferecer oportunidades diferentes, né? Experiências diferentes. Então, o adulto, né, os pais, a família, tem um papel fundamental nesse cenário simbólico da infância, né? Então, oferecer brincadeiras que extrapolem o clássico. A gente tem que pegar algum objeto e pensar que esse objeto ele pode ser tantas coisas, e um objeto a gente está falando às vezes de um pote de plástico, de uma canequinha, de uma colher, não necessariamente de brinquedos muito caros, né? Então, eu acho que o adulto, ele tem esse papel fundamental no desenvolvimento infantil, que é proporcionar um ambiente rico de experiências e não necessariamente rico de objetos e brinquedos, né? É você saber variar o brincar, mostrar para a criança que tem inúmeras formas de brincar e que não necessariamente um carrinho ele só pode ir numa pista, ele pode variar, né? Então, pensando em dicas, eu acho que dedicar uma parte do tempo em ter um brincar variado. Um brincar que você inclua uma contação de histórias, porque todo brincar é permeado por uma história, né? Sim. Exatamente, o brincar simbólico está muito relacionado. Então, eu acho que essa é a principal dica que eu tenho para dar para os pais, né? Usem a imaginação. Mariana, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado por você compartilhar esse conteúdo tão precioso conosco. Agradeço, Wagner, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha prática e dar algumas dicas para os pais e educadores para tornar essa primeira infância algo mais rico para as crianças. Muito bom. Obrigada.
Agradeço então a presença da Mariana Canon e a todos que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E não deixe de se inscrever lá no nosso canal e ativar o sininho. E assim você vai poder acompanhar os nossos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.